A ideia desse vídeo surgiu após uma aluna, ela terminou um treino, era um fartlek rumo à meia maratona, e ela falou assim, ó, Nestor, minha frequência cardíaca ficou um pouco mais alta do que normalmente costuma ficar. Tá certo para esse tipo de treino? E aí essa é uma dúvida que muitos corredores têm, que é, a minha frequência cardíaca ela precisa ficar sempre na mesma faixa? O meu ritmo, se tiver uma variação, se era para fazer a 5, se eu fizer a 5:10, tá errado. Se eu fizer a 4:50, tá errado. Se minha percepção de esforço ficou maior para determinado tipo de treino, tá certo ou tá errado? Preciso sempre estar do mesmo jeito em todos os treinos? Então, isso que eu vou te responder hoje, tá? E primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que existem dois tipos de objetivos dentro de um treinamento para corrida, tá? Existe um tipo de treino que nós visamos melhorar as nossas características fisiológicas, tá? Então a gente quer melhorar um VO2 máximo, um limiar, a nossa capacidade aeróbica de uma maneira geral, a gente só quer dar um estímulo aeróbico, a gente quer dar um estímulo de velocidade. E tem um outro tipo de treino que nós visamos melhorar a nossa capacidade para um ritmo específico. E isso muda tudo na hora da gente avaliar cada um desses detalhes, tá? Então eu trouxe essa ideia aqui para você, que é das zonas de treinamento, tá? Como você pode ver, existem 5 zonas de treinamento basicamente. Aqui seria uma zona moderada ou leve, uma zona onde é que a gente vai correr num ritmo muito fácil, seria só para dar um estímulo mínimo aeróbico, enquanto que a gente ainda está correndo, principalmente utilizado por corredores de elite que treinam muitos e muitos quilômetros na semana, e aí precisa ter algumas zonas nessa intensidade mais leve. Uma zona ali leve, que é essa segunda parte azulzinho, que é para estimular a nossa capacidade aeróbica sem fornecer tanto cansaço assim para o corpo. Então, onde é que a gente consegue acumular uma maior quantidade de volumes. Temos a zona 3, que seria a zona ali onde é que a gente está num ritmo moderado, mas não é um ritmo tão intenso assim, tu ainda consegue sustentar ele por algumas horas de treinamento. É um ritmo que exige um pouco mais de energia, mas ainda é sustentável. O ritmo 4 seria basicamente, a zona 4 seria basicamente uma zona de limiar, onde é que começa a ficar confortavelmente difícil, já exige uma certa consciência em cima do ritmo, porque se tu acelerar demais, tu vai estar passando desse tipo de zona. Se tu diminuir demais, também tu não vai estar trabalhando ali. Que é a zona onde é que o nosso lactato está equilibrado, ou seja, nós estamos produzindo energia através da via aeróbica e nós estamos produzindo também um pouco de energia através da via anaeróbica, que depois é convertida em lactato, só que nós ainda conseguimos utilizar esse lactato. Então, onde é que é sustentável? E aí, esse limite ali, ele é sustentável por mais ou menos 1 hora. Depois disso, a gente já começa a gastar demais as nossas reservas e aí a gente começa a perder o mesmo ritmo. Então, é a máxima velocidade sustentável por 1 hora. E aí, a zona 5, que seria essa vermelhinha aqui de cima, ela acaba sendo a zona de VO2 máximo, onde é que nós vamos expandir os nossos limites totais do corpo, onde é que a gente vai realmente trabalhar numa alta capacidade de oxigênio. Eu não gosto muito de utilizar esse treinamento por zonas, tá? Mas essa é a parte que vai trabalhar os aspectos fisiológicos, porque esse treinamento eu não gosto de utilizar porque ele é bem pobre. Ele não trabalha a questão de uma capacidade anaeróbica, ele não trabalha questões de velocidade, não estão dentro dessa zona. Mas para quem utiliza, então vamos pensar o seguinte, quando eu coloco um treino leve para os meus alunos, que esse treino leve, ele vai estar aqui nessa zona 2, ou seja, é para ser leve, é para ter uma percepção de esforço leve, a quantidade ali do ritmo, normalmente esse ritmo ele tende a ser muito variável. O meu leve é acima de 4,45, tá? Qualquer coisa que eu fizer acima de 4,45 vai estar leve para mim. Tem dias que que essa minha zona leve vai estar em 5,30, que eu estou me sentindo 5,30 ali, se eu acelerar mais que isso vai estar pesado. Tem dias que eu corro a 5, 5,10, 4,50. Por quê? O corpo está mais solto, está tranquilo, mas eu ainda estou dentro de uma zona leve. Tem dias que eu corro a 6. Então tudo isso faz a diferença, mas como eu estou treinando para uma capacidade fisiológica, não faz tanta diferença assim eu correr para 5,10 ou para 5,40 ou para 5. Porque eu vou estar estimulando aquela mesma faixa de intensidade, meus batimentos não vão variar muito e eu só quero ter o estímulo aeróbico para melhorar a minha capacidade de oxidar gordura, produzir mitocôndrias, ter mais tempo sob os pés. Se eu estou treinando num ritmo de limiar, que é um treino que eu gosto muito de passar para os meus alunos, que já se enquadraria mais aqui nessa zona 4, que é um fartlek ali onde é que eu vou fazer 2 minutos forte por 1 minuto lento, vou fazer 3 minutos forte por 1 minuto lento. Eu quero que o ritmo seja confortavelmente difícil e tenha uma faixa de ritmo ali para seguir. Então, o meu limiar atualmente está em 13,42, 13,40. Tem dias que eu vou fazer esse treino, sai a 3,37, 3,38, tem dias que sai a 13,47, mas é importante que
a minha percepção em relação àquele ritmo, a minha mecânica de corrida em relação àquele ritmo, ela sai ok. Então essa variação, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, não vai fazer tanta diferença, até porque o nosso limiar ele é móvel. Mas o objetivo principal daquela zona de treinamento é estimular o limiar. Não é que eu acelere demais e comece a ficar muito desconfortável, nem que eu corra muito devagar. Então existe essa variação. E um outro exemplo, só para dar da última zona, é quando eu passo um treino clássico para os meus alunos, que quem é meu aluno sabe, eu inclusive faço esse tipo de treino, que são treinos que ele é composto de uma rodagem aqui, então às vezes é 30 minutos leve e depois é 100 por 100. Onde é que a gente vai fazer ali 5 vezes de 100 por 100. Uma outra forma que eu faço é uns 30 minutos leve e depois tem 5 de 30 segundos no ritmo de V5000 por 2 minutos e 30 leve. São 2 treinos que eu gosto muito de fazer. Qual é o objetivo desse treino? O principal dele é trabalhar dentro da zona aeróbica, zona leve, estimular isso. E a parte de ter as acelerações, ali, os intervalos de velocidade, são para estimular, para manter o contato com a velocidade. Embora eu diga que é para ser numa V5000, tudo bem se for um pouco mais rápido, porque está estimulando a velocidade igual, é um intervalo muito curto e o objetivo é só a gente manter o contato com essa velocidade. Então não tem problema ser um pouco mais rápido. Ah, Nestor, foi um pouquinho mais lento. Também não tem problema, porque a gente está estimulando a velocidade. Então, pensando na zona 1 de treinamento, que é a de capacidades fisiológicas, tá tudo bem ter essas variações de ritmo, porque o ponto principal é que eu esteja estimulando aquilo ali e a minha fisiologia ela muda de dia para dia. Então, nesse dia, tá tudo bem eu ficar variando. Agora tem o segundo ponto, que é, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. E também, se tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na sua corrida, clica no primeiro link da descrição, que lá tu vai conhecer a minha assessoria, onde é que eu pessoalmente vou estar te orientando para conseguir melhores resultados na corrida e buscar seu RP. E o segundo tipo de treinamento, então, é o treinamento que é por velocidade, que esse eu já gosto muito mais. O que é o treinamento por velocidade? Eu utilizo dentro aqui dos meus treinamentos, uma V3000, uma V5000, uma V10000, tá? O que são essas velocidades? A minha velocidade é 3K, minha velocidade de 5K e minha velocidade de 10.000. Por que eu quero trabalhar dentro dessas velocidades? Porque aí eu desejo com que meu aluno ou eu mesmo melhore dentro daquela faixa de ritmo específica. E aí não importa os outros parâmetros, importa somente o ritmo. Como assim, Nestor? Lembra que eu falei na rodagem leve? Na rodagem leve eu não me importo muito com o pace que a pessoa está correndo. Eu preciso que ela esteja com a percepção de esforço leve. Porque se ela estiver com a percepção de esforço leve, tá leve. Tem dias que vai ser mais lento ou mais rápido. E a frequência cardíaca ela tende a permanecer numa faixa mais baixa, tá? Se tu tá realmente correndo leve. Se essa frequência também começar a ficar muito mais rápida, mesmo que tu esteja sentindo leve, não tá tão leve assim, tá? Mas a frequência cardíaca é só uma parte da equação. Pegando o exemplo que eu abri lá no vídeo, desta minha aluna, que ela perguntou, minha frequência ficou um pouquinho mais alta para esse tipo de treino. O que era um treino dela? Ela tinha o ritmo de meia para fazer ali. Se ela tem o ritmo de meia maratona, o objetivo é que ela cumpra aquele ritmo de meia maratona, porque é um treinamento específico. Ela deseja correr na prova dentro daquela faixa estreita de pace. Então eu quero correr sub 1h45, quero correr sub 2 horas, eu quero correr sub 1h30. Existe uma faixa de ritmo que eu preciso treinar, né? Se eu quero correr sub 1h45, é pace 4,59, 4,58 ali. Então é esse o ritmo que eu quero que ela melhore. E aí não adianta nada ela correr para 4,20, porque eu não vou estar atingindo o que eu quero com aquele treino, que é com que ela sustente mais fácil aquele ritmo 5, para que ela perceba como é que o corpo dela se movimenta a ritmo 5, para qual esforço ela precisa colocar para aquele ritmo 5, para como é que fica a respiração dela para aquele ritmo 5. E eu tô pouco me importando de quanto está a frequência cardíaca dela, ou qual a sensação de esforço dela. É óbvio que se ela estiver correndo aquele ritmo com uma sensação de esforço menor, é melhor. Mas o meu objetivo principal é atingir a velocidade, porque no dia da prova, ela vai querer correr a pace 5. E aí, não importa quanto está a frequência cardíaca dela, não importa se o dia está calor, não importa se o dia está frio, ela vai tentar fazer para aquilo ali. Então, é nesse tipo de treinamento baseado em velocidade que a gente não pode exagerar demais. Porque se eu estou treinando na minha V5000, eu quero melhorar a minha velocidade de 5 km.
e eu quero chegar na prova e correr naquela velocidade de 5 km. Se eu treinar mais forte, eu não vou estar treinando naquela velocidade que eu quero desenvolver, naquelas características, naquela mecânica, naquele nível de força. Eu vou estar desenvolvendo uma outra capacidade. E aí, quando eu chegar no dia da prova, talvez eu me perca naquela capacidade, saia naquele ritmo mais forte que eu treinei, não consiga realizar aquilo na prova. Ou se eu treinar mais lento, eu também não vou conseguir estar atingindo aquilo ali pro meu corpo. Por quê? No dia da prova eu tenho uma tarefa específica para executar. Eu não quero correr em 160 BPM, não quero correr em 130 BPM. Eu quero correr a pace tanto. Então, esse é o principal ponto que a gente precisa entender na hora do treinamento. Se o nosso objetivo ou o objetivo do seu treino é velocidade, você foca na velocidade que você está executando e tenta permanecer dentro daquela zona restrita, porque é isso que vai te trazer os benefícios para o momento da prova. Se tu deseja melhorar somente as características fisiológicas, existem treinos que são para isso. Então, um treino de limiar, às vezes um treino que eu coloco uma velocidade de V3000, mas eu quero muito mais que essa pessoa desenvolva o VO2 máximo dela do que propriamente a velocidade. Então tá tudo bem se ficar um pouquinho mais alterado, um pouquinho mais distante o primeiro tiro do último tiro. Mas se o objetivo for velocidade, tem que ser o mais específico possível. Se tu ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, pode deixar no campo dos comentários. Se tu gostou também, se esse vídeo agregou algo para ti, por favor, deixa o like e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. No mais, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!